Eu já estou agora com a Aline para conversar ao vivo com ela. Ela está aqui, Lombardi também, para a gente conversar com esta mulher que pediu para que a moça que estava sentada no avião trocasse de lugar com o filho. Foi isso que aconteceu? Aline, boa noite para você. Obrigado por conversar com o jornalismo da Record. Boa noite. Não, isso não aconteceu. Não aconteceu? O que aconteceu? Porque eu tô falando com você agora baseado no que eu vi na internet, o vídeo, você conversando. O que aconteceu de fato, então? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu viajei, ainda estou em Belo Horizonte, Rio-Belo Horizonte, Rio Confins, na verdade, para a formatura do meu esposo, tá? E vim em família, né? Vim eu, minha sogra, meus 3 filhos. Okay. O mais velho, ele é cadeirante. E a Gol, ela fez o meu check-in automaticamente, mesmo comunicando que meu filho é cadeirante, que necessitaria de um assento próximo à entrada, porque eles não estavam disponibilizando a cadeira, uma cadeira que eles têm de acesso para transitar pelo corredor, porque a cadeira de rodas normal não passa, né? Pelo corredor. Então, eles, na hora da gente embarcar, na hora de fazer o check-in, eles falaram que o Gabriel... Desculpa, não queria falar do meu filho. O meu filho mais velho ficaria no assento da primeira fileira. E nós permaneceríamos no assento 21. Esse assento era do 21F ao 21B. Eu não verifiquei, porque como o check-in foi feito pela Gol, eu não verifiquei qual era a janela, foi um erro meu, tá? Eu não verifiquei de imediato, eu estava mais, assim, preocupada em resolver a questão do meu filho mais velho. Inclusive, quando eu já estava me colocando no assento, meus outros 2 filhos, minha sogra, a funcionária da Gol, né, a comissária de bordo da Gol, veio pedir que a gente fosse buscar o meu filho mais velho para o assento, que era o 21. É uma fileira muito grande, assim, é um espaço muito grande do 1 ao 21, para uma pessoa que tem uma dificuldade de se locomover, sem acesso da cadeira de roda, conseguir chegar até lá. Então, eu fui resolver essa questão. Quando eu consegui solucionar essa questão, o rapaz que sentaria no assento 1C, ele sentou no lugar do meu filho, né, mais velho. Então, eu fui conferir os assentos e eu verifiquei que aonde o Arthur, que é o meu pequenininho, que acabou de fazer 4 anos, ele estava sentado, fazendo foto e tudo mais, com a minha sogra, né, naquela empolgação de criança. Eu falei, olha, esse assento não é seu. Quando o passageiro chegar, você tem que sentar com a mamãe. E assim eu fiz. Só que quando a Jennifer chegou, antes de eu falar qualquer coisa, o rapaz que estava sentado na parte do corredor, né, que trocou de local com o meu filho mais velho, perguntou para ela, ela falou assim, esse é meu assento. E aí eu falei, vem, Arthur, vem sentar com a mamãe. Aí ele falou, quero sentar com a minha avó. E o rapaz falou assim, você cederia seu lugar para que a criança viajasse com a avó? Ela falou, não, eu quero sentar no meu lugar. Eu falei, cara, o direito dela. Arthur, vem sentar comigo. Ela sentou no banco de trás. Foi no de trás, né? Aguardando. E as pessoas ainda estavam embarcando. Eu peguei o Arthur, trouxe para o assento que era meu, que era uma janela também. Ele ficou ali com a gente e tudo mais. E as pessoas foram embarcando. Só que ele começou a questionar que ele queria avó. Que queria avó. E começou a fazer um escândalo querendo voltar para o lugar dele. Ele falava o tempo todo, aquele é meu lugar, aquela moça pegou o meu lugar. Eu falava, não, esse não é o seu lugar é esse, você sentou naquele lugar, mas a mamãe conferiu, aquele lugar é da moça. Porque, assim, eu não tiro a razão da Jennifer, eu jamais filmaria a Jennifer, ela sabe que não fui eu que filmei, por isso que é público agora. Eu não ia vir a público, porque meu Instagram é fechado, não é aberto. Eu não quero engajamento, eu não quero seguidores. Eu só quero que fique claro que em nenhum momento a família pediu a ela para trocar de lugar, ela sabe disso. Em nenhum momento teve mãe filmando ela ou expondo ela. Quem filmou a Jennifer foi uma senhora de uma ONG, que eu não vou divulgar o nome agora,
ela se diz ser uma advogada, eu consegui contato com ela, pedi que ela viesse a público esclarecer, tá? Por quê? Porque a minha filha está sentada do lado da Jennifer. E as pessoas estão me ligando, as pessoas estão associando tudo. A minha filha está sofrendo bullying. A minha filha tem 11 anos, está sendo acusada por algumas páginas de ter feito o vídeo, divulgado o vídeo. Isso não é verdade. Até porque ela está sentada do lado da Jennifer quando a senhora filma. E, assim, eu não ia vir mesmo a público, eu só vim porque hoje ela deu uma reportagem na Globo e a Patrícia Poeta questionou ela por 2 vezes, dizendo: mas foi a mãe que filmou ou algo parecido? E ela em nenhum momento se deu, pelo menos, assim, ela não tem obrigação de nada, ela é vítima, eu entendo, mas eu também não sou culpada por essa filmagem, eu não filmei, eu não divulguei, minha filha não filmou, minha filha não divulgou. O meu erro foi não ter verificado o assento antes, mas por mais que as pessoas não queiram uma justificativa, eu tenho a minha justificativa. Eu estava resolvendo para mim um assunto muito mais importante, mas, que Aline, era a questão do meu filho cadeirante. Aline, mas quando você fala que a atitude foi repugnante, você não está jogando Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Quem é que fala no vídeo? Eu não gravei o vídeo, eu não falei nada. A Quem é única que fala? palavra que eu toquei... Quem é que fala? Vamos assistir o vídeo. Quem é que fala no... Então, vamos lá, vamos esclarecer tudo. Eu tô aqui para esclarecer, não tô aqui para te julgar. Tô aqui para esclarecer com você. Não é você que fala repugnante no vídeo? Não. Você pode comparar o sotaque, eu sou carioca, ela é mineira. Opa, então... O nome dela qual é? O nome dela é Luciane. Opa. É uma advogada de uma ONG chamada... Então vamos lá. Não vou falar o nome da ONG. Não, tudo bem. Aline, importante isso. Esse é um esclarecimento importante, porque está recaindo sobre você essa pressão, porque você está dizendo, olha, eu não estou pressionando ela, mas o vídeo dá a entender que é você. Vamos colocar o vídeo na íntegra, está legendado. Agora peço 30 segundos da sua atenção agora, Aline, assistindo o vídeo, para que você possa explicar passo a passo. Por favor, Edu, o vídeo inteiro na tela. Vamos lá. Porque se a pessoa tem algum problema, a gente entende. Vai ter palma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não quer trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você não tem empatia com as pessoas. E isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Opa, então, pera um pouquinho, nós temos uma reviravolta no caso. Muda completamente. Não sou eu. Não é ela, Lombardi? Não é você, viu, Pode Aline? comparar a voz, não sou eu. Não é uma você. senhora. Não Essa é senhora você. me pediu para soltar meu filho 2 vezes. E eu falei, eu vou soltar, mas ele vai se machucar. Meu filho cortou a perna dentro do voo. Mas você tá sendo questionada. Você tá levando a culpa disso, não tá? E não fui eu, em nenhum momento. Em nenhum momento. A única palavra que eu dirigi para a Jennifer foi: desculpa, eu vou retirar ele. Pedi que ela esperasse. Ela sentou na cadeira de trás. Outras pessoas que depois chegaram para sentar na cadeira de trás agrediram ela. Eu presenciei isso. Chamaram ela de idiota, de imbecil, de outras palavras, porque alguns passageiros ofereceram para ela, falaram: poxa, tem empatia, senta na cadeira. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que ela não teve empatia, não estou tirando o direito dela de sentar na cadeira dela, jamais eu faria isso. Eu estou educando um ser humano. Eu tenho um de 23, um de 11 e esse menino pequenininho que acabou de fazer 4. Eu estou criando ele para o mundo. Eu jamais vou querer porque ele está fazendo uma birra. Não, o tempo todo eu tentava acalmá-lo, eu tentava que ele parasse de importunar com gritos os outros passageiros que estavam viajando. Os passageiros se revoltaram contra a Jennifer e começaram a insultá-la. Eu não vi essa gravação. Eu só soube dessa gravação no dia seguinte, quando viralizou. Caramba, é o Arthur, é você. Eu falei, não está falando meu nome, eu não vou falar nada. Estão botando culpa numa pessoa que não sou eu, porque não fui eu que filmei. Só que eu acho que a pessoa que filmou deveria se posicionar, eu acho que a Jennifer deveria se posicionar e falar: poxa, olha só, eu viralizei, eu ganhei sei lá quantos mil seguidores, mas não foi a mãe, não foi a avó e não foi a irmã.
Foi uma outra passageira Aline, que veio Aline. incomodada com o fato dela não querer trocar, porque pelo menos 3 pessoas ofereceram para a Jennifer o assento da janela. Aline. E eu falei assim, eu também tenho um assento na janela. Ela poderia sentar no meu, ela não quer, é um direito dela e ele tem que entender, porque ele vai crescer, ele tem que entender que a vida é assim. Olha, porque Aline, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós ouvimos você começando a falar, depois nós ouvimos a pessoa falando. E não é você que está falando ali, eu não tenho dúvida nenhuma que não é você. Gente, mas eu acho que você demorou um pouco para poder esclarecer tudo isso. Você deixou a bolha crescer muito até vir aqui, que nós estamos dando essa oportunidade a você. E eu tô vendo que você está emocionada aí, porque você deve ter sofrido um ataque. Eu não queria expor minha família, o meu marido é militar, a formatura dele foi ontem, e eu estava tão mais envolvida na formatura dele do que numa palhaçada de internet, porque para mim isso é palhaçada, eu não vivo de internet, eu não trabalho com a internet, eu só estou vindo a público. Por quê? Porque a minha filha está sendo bombardeada na internet, como que se ela fosse a filha que colocou, porque na postagem está escrito assim, a minha mãe que encontrou uma mulher que não teve empatia, e quando a imagem da Sofia foi publicado ao lado da Jennifer, eu comecei a receber ligações, a minha filha começou a receber ameaças, tá? Como que se ela fosse quem tinha divulgado. Então, assim, eu não ia vir a público, eu só vim porque hoje, quando a Jennifer se pronunciou, ela não falou a verdade em questão de quem filmou e divulgou a imagem dela. Eu queria que a mesma pergunta que foi feita, que eu fui criticada, crucificada, que foi, você trocaria seu assento? Eu vou fazer para a Jennifer. E você, Jennifer? Se você fosse uma mãe que estivesse sendo acusada por uma coisa que você não fez, mesmo que isso tivesse dando engajamento para uma outra pessoa, você se colocaria nessa posição? Você deixaria a mãe ser crucificada, a filha ser crucificada por uma coisa que ela não fez para ganhar engajamento na internet? Essa é a questão, essa é a pergunta que eu deixo para a Jennifer agora, nesse momento. E quem filmou, eu pergunto, por que você não vai na internet agora e fala a verdade que não fui eu? O meu filho fez birra, o meu filho fez pirraça, o meu filho fez um escândalo, foi ridículo, mas a minha única preocupação é acabar com aquilo ali naquele momento. Eu não vi filmagem, eu soube da filmagem depois. Eu estava o tempo todo segurando os braços e as pernas dele para que o voo prosseguisse. Apenas isso. Apenas isso. Olha, eu acho importante esse seu esclarecimento, Aline, porque muda completamente, provoca uma reviravolta naquilo que as pessoas estão publicando. Só para você ter uma ideia, hoje foi um dos principais assuntos, ontem foi um dos principais assuntos, e isso está perdurando já há mais de 48 horas. E quando você vem a público e relata, vamos lá, eu vou tentar explicar para o telespectador e aí você confirma se é isso. A mãe tirou o filho do assento onde a Jennifer estava, mas o filho... Pediu desculpas a ela e o filho ficou na cabeça dele que o lugar dele era ali, porque era perto da avó. Mas em nenhum... Até hoje ele fala assim, mãe, aquela moça tirou meu lugar. E eu falo para ele, não, filho, ela não tirou. Mamãe errou, mamãe não conferiu antes. Perfeito. Mamãe deixou você sentar no lugar e quando a gente voltar de volta domingo, você vai sentar no seu lugar. A primeira coisa que eu vou fazer é conferir o lugar, porque o que eu passei, eu não quero passar nunca mais. Vamos lá, Aline, deixa eu explicar para o telespectador. Só que aí você tem esse entendimento, tira o teu filho de lá, mas uma pessoa que viu a situação comprou a sua briga e fez uma declaração a ela gravando. Quando publicam isso na internet, atribuem ou a você ou a sua filha essa fala como se você fosse uma mãe espaçosa que não fala não para o filho. Não é isso? Foi exatamente o que aconteceu. Você levou pancada a semana toda. Sim. Mas enquanto estavam me dando pancada, eu não estava vendo. Eu estava envolvida na preparação da formatura do meu marido, que foi ontem. De manhã foi a formatura. Anteontem teve a diplomação, ontem teve a formatura na parte da manhã, a parte da noite teve a festa. Então, eu só vim hoje porque eu amanheci com a notícia que a Jennifer não falou a verdade, que ela deixou a Patrícia Poeta perguntar para ela por 2 vezes, mas foi a mãe que filmou, né?
e ela em nenhum momento esclareceu. Então, é por isso que eu estou vindo. Por isso e porque, como uma mãe que defende seus filhos, eu venho a público dizer, minha filha não publicou nada, minha filha não filmou nada, não foi ninguém da minha família. A gente estava o tempo todo tentando acalmar o Arthur. E a Jennifer ganhou o engajamento dela. Eu quero que ela fique feliz com tudo que aconteceu, se ela vai ganhar seguidores, eu não quero seguidores. Eu só quero que ela venha a público e fale a verdade. O que realmente aconteceu. Em nenhum momento eu solicitei que ela trocasse de assento. Meu filho também tinha janela. Ele só não entendeu porque ele teve que sair do lugar que ele estava. Nós fomos os primeiros a entrar no voo por conta da situação da troca de cadeiras do meu mais velho. Então, ele o tempo todo fala, mãe, mas aquele era o meu lugar. E eu ainda estou trabalhando isso na cabeça dele. Eu só queria que a Jennifer, a pessoa que filmou, viesse a público e falasse, realmente, a mãe está sendo acusada por uma coisa que ela não fez. É só isso que eu queria. Aline, olha, eu vou ser sincero para você, a gente está analisando desde ontem, ouvindo você agora, você está firme, você está sólida, você está dizendo para nós, passando para nós e para o telespectador a verdade. Então, eu acho que essas duas pessoas que estão envolvidas em tudo isso, deveriam vir a público e dizer, olha, a mãe, a Aline, não tem nada a ver com a história. Eu filmei e eu não disse nada. Aline, explica para a gente como que é a sua condição com os seus filhos. Quantos filhos você tem e um dos filhos é cadeirante? Sim, eu tenho 3 filhos. O mais velho, ele já tem 23 anos, mas ele é portador de paralisia cerebral. Mas, graças a Deus, a condição física dele, o entendimento dele é normal, ele só tem deficiência mesmo de locomoção. A do meio tem 11 anos e o pequenininho acabou de fazer 4. Tá. Deixa eu só fazer agora uma divisão de rede aqui. Algumas regiões ficam agora com a sua programação local. Nós continuamos aqui no Cidade Alerta para São Paulo e outras regiões do Brasil. A gente conversa com Aline Rizzo, a mulher que estava no avião, mãe da criança que... agora eu tenho que mudar a forma de falar, porque a gente estava com um entendimento. Por isso que eu acredito, na verdade, Aline, que o seu posicionamento, como destacou o Lombardi, ele é fundamental para mudar um pouquinho o direcionamento dessa história, né? Porque você, querendo ou não, eu entendo que você saiu como vilã, né? Todo mundo comentando essa história, uma mãe que não fala não para o filho. Então, a Aline é a mãe da criança vamos lá, supostamente queria ficar com o assento da janela, mas a história não é bem essa, segundo a Aline, que está aqui ao vivo com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho agora do que você está vivendo nessas últimas horas. Por quê? Você foi para a formatura do seu marido, você viajou de um estado para o outro de avião com a sua família e você tinha uma série de eventos. Hoje, você já viu ela se manifestar, a Jennifer, que não falou absolutamente nada, apenas fez o não com a cabeça e continuou no lugar dela, ganhou 1.700.000 seguidores, deu entrevista, mas ela não teria contado a real história. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi, agora que você está tendo ciência de tudo que aconteceu. Sim, quando começou tudo isso, quando eu tive ciência de tudo isso, foi anteontem, né? Eu falei, é coisa de internet, eu não me importo com isso, não. E aí as pessoas que estão lá na casa aqui comigo, né, que são meus parentes, falaram, mas você tem que se pronunciar. Eu falei, gente, eu não vou botar meu rosto na internet, porque não tem meu rosto, não tem do meu filho. Eu não quero que associem. Estão falando de uma mãe, mas ninguém sabe que essa mãe sou eu, né? Porque... quem fez a birra foi o Arthur, que era eu, a mãe do Arthur. E, na verdade, nem tem minha voz. A voz que tenho é de uma outra mulher. Uhum. Vocês podem comparar o áudio, vocês vão ver nitidamente que o meu sotaque, o meu tom de voz é totalmente diferente dessa senhora. Essa senhora, na verdade, ela estava muito incomodada com a postura da Jennifer, assim como outros passageiros. Porque eles falaram, poxa, mas se a questão é a janela, a mãe tem uma janela, eu estou te dando minha janela e tudo mais. E ela falou, mas eu não vou trocar, eu quero vir aqui no meu lugar. E eu falei, gente, é o direito dela, ela é o assento dela, mas ela tem que ter empatia, é uma criança. E eu falei, tá, mas ele tem que aprender também, né? E as pessoas realmente estavam muito inconformadas. Até os funcionários da Gol estavam
contra a Jennifer, né? Não deram nenhuma assessoria a ela, vieram a mim sim, perguntaram se eu queria descer primeiro, me deram assessoria, mas assim, em nenhum momento eu questionei a Jennifer nada disso, eu não ia vir a público, eu só vim a público hoje porque ela não falou a verdade, na verdade assim, ela omitiu a verdade, né? Porque quando ela é perguntada se foi a mãe, ela deveria falar, não foi a mãe que filmou, não foi a mãe que em nenhum momento me pediu para trocar de assento. E eu só vim mesmo por conta da minha filha, de 11 anos, que é do meio, que está sofrendo ataques na internet, sendo acusada, porque ela aparece no vídeo. E tem muitas postagens de páginas de fofoca dizendo assim, a filha que divulgou e tudo mais. Eu não estou preocupada, assim, de verdade, nem porque estão falando de mim. Na verdade, minha preocupação é com a minha filha, porque ela é uma criança, ela só tem 11 anos, sabe? E ela aparece na gravação também. Eu só queria mesmo que a Jennifer falasse a verdade, só isso. Ô, Aline, que ela falasse que não fui eu. E você acha que a Jennifer aproveitou também para surfar um pouco essa onda? Ela não quis falar o que de fato aconteceu, porque senão a única coisa que entra na minha cabeça. A única justificativa que tem na minha mente hoje dela não vir esclarecer essa... Porque eu acho assim, a Jennifer ela ganhou um engajamento, por quê? Porque nesse engajamento é dito uma mãe irresponsável, porque eu pensaria da mesma forma, que mãe maluca, que mãe irresponsável, como que ela quer tirar o lugar, o assento de uma pessoa para colocar o filho dela? Ele é o quê? É o Simba, o filho do Rei Leão? Eu teria esse mesmo pensamento. Se eu estivesse assistindo de fora, eu teria esse mesmo pensamento, mas a Jennifer sabe que isso não aconteceu em nenhum momento. As pessoas, os passageiros que estavam dentro do avião, foi oferecido biscoito, doce, lugar, foi oferecido carrinho, o meu filho teve muito apoio, mesmo ele estando errado, mesmo ele não entendendo que, eu não estou justificando que o Arthur deveria, ele só acabou de fazer 4 anos, na cabeça dele, aquele era o lugar dele, e eu estou tentando ensinar isso para ele, não estou justificando. Mas as pessoas se incomodaram com a atitude da Jennifer e agrediram a Jennifer, que estava no direito dela. Ela não precisa trocar de lugar, ela não precisa ter empatia com ninguém. Mas eu peço a Jennifer empatia nesse momento. Empatia dela vir a público falar a verdade. Falar que não fui eu e ninguém da minha família. E também a pessoa que filmou, a empatia que ela cobrou da Jennifer, eu peço que ela tenha agora. De botar a cara dela na internet, assim como ela colocou a da Jennifer, e dizer, não foi essa mãe, não foi essa adolescente que está aparecendo no vídeo e não foi ninguém da família. Aline... Fui eu que me incomodei. Perfeito. Aline, o Renato Lombardi tem mais uma pergunta para você e depois eu vou pedir um favor para você, importante, ainda para essa edição do Cidade Alerta. A sua pergunta, Aline, Lombardi. eu queria que você, nesse momento, você acabou de dizer, né, que essa senhora que filmou deveria vir a público e a Jennifer também deveria vir a público. Você pretende tomar uma outra atitude, encaminhar isso para a polícia, para a justiça ou morre por aí? Olha, eu não tenho essa intenção de colocar na justiça. Eu queria só que fosse esclarecido, que acabasse com isso. Eu não tinha nem intenção de vir a público, eu só vim por causa da minha filha mesmo, porque ela está sofrendo. Minha filha está chorando, a minha filha não conseguiu curtir a formatura do pai. Pensando, mãe, vou voltar para o Rio, como é que eu vou chegar na escola, todo mundo me apontando? Então, assim, eu não queria, só queria que resolvesse, que ficasse esclarecido, que acabasse com esse assunto. Aline. Eu não quero engajamento, eu não quero processo, eu não quero nada, eu só quero que falem a verdade. Olha, nada mais que isso. Aline, eu quero agradecer a tua participação, os seus esclarecimentos. Eu vou pedir um favor agora, fora do ar. O meu diretor, o Rafael Perantunes, meu editor-chefe aqui, o Zamataro, eles vão conversar com você. Se você puder passar o contato da mulher que fez a filmagem, eu vou tentar colocar ela no ar na sequência, para que ela esclareça aqui. Porque eu acho que vai ser importante, porque o que você viveu nas últimas 48 horas, e eu não vou mentir para você, porque na minha cabeça a história era essa também. E eu acho que você está trazendo luz aqui para uma situação e você acabou saindo de vilã de uma história em que você em nenhum momento criticou a mulher ou deu aquela lição de moral na mulher. Muito importante os seus esclarecimentos. Então, vou pedir para tirar um pouquinho a imagem. Agradeço a sua participação. Obrigado, viu, Aline, ter conversado com a gente aqui no Cidade Alerta. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. Mas, olha, continua conversando com a nossa equipe fora do ar. Eu vou pegar o contato da mulher que fez o vídeo e vamos colocar ela aqui.
Ela deve estar assistindo a gente agora também, porque já deve ter chegado no ouvido dela, ó, estão falando de você. Vamos dar espaço para ela falar. E se ela contar realmente essa história, olha, eu gravei, eu falei, fiquei indignada na hora, falei, porque é o seguinte, gente, então não é uma mãe. Você vê, ela falou, meu filho não é o Simba, o filho do Rei Leão, a história e tal. Então, muito interessante o esclarecimento. Parabéns. Quem que fez essa produção pra gente aqui, Zamataro? Tá de parabéns à equipe. A Giovana Domiciano fez esse trabalho aqui. Olha, colocar essa mulher foi muito importante, porque vai provocar, inclusive, uma reviravolta. E peço para que as pessoas que deram espaço, fazendo as brincadeiras, virou meme, ou então fazendo críticas, dê o espaço, né, mostrando o que ela falou aqui no Cidade Alerta.